Olá, o Assembleia Repórter, o legado da Constituinte, está no ar. A partir de agora, nós vamos contar mais um capítulo da história da Carta Magna do Estado, escrita e assinada em 1989. A série apresenta as várias etapas da Constituição de São Paulo, reunidas, finalizadas e votadas por 84 parlamentares eleitos pelo povo. A nova legislação estadual teve o cidadão como foco e buscou solucionar questões fundamentais daquele período de redemocratização do país. O ex-sindicalista e deputado constituinte Lucas Busato, eleito na época pelo PT, é o nosso convidado de hoje. Ele relembra o alto índice de participação dos movimentos sindicais e sociais aqui na Assembleia, com discussões que seguiam madrugada adentro. O repórter Jorge Machado conversou com o ex-deputado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Constituição Paulista foi votada. Estamos discutindo as novas regras da sociedade paulista. Essas regras irão disciplinar a questão do funcionalismo, a prestação de serviços essenciais, tais como saúde, educação, transporte e segurança pública. Afinal, uma maior transparência para se saber aonde o governo gasta o dinheiro arrecadado da população. Como se vê, há muitos interesses em jogo. Nós do PT, que somos minoria nesta casa, entendemos que se não houver uma efetiva participação do trabalhador nesse processo, nós corremos um sério risco de ter uma Constituição estadual que atenda apenas os interesses dos poderosos. Este é o legado da Constituinte e eu vou conversar com o deputado Lucas Busato. O deputado Antônio Lucas Busato, bancário, foi diretor do Sindicato dos Bancários, tendo sido cassado em 83, ocasião em que liderou a resistência à intervenção no sindicato. Deputado estadual pelo PT, 87 a 91, 91 a 95 e 95 a 99. Para a Constituinte foi eleito com 20.266 votos, concentrados principalmente na capital. Deputado, o que falar da efervescência daqueles tempos, quando se traduzia o anseio popular, a vontade de todos os paulistas nesta carta? O que o senhor sentiu? Olha, nós estávamos num processo saindo de uma prolongada ditadura militar, né? Então você tinha todos os movimentos, o movimento sindical, movimento popular represado, né? Suas reivindicações, seus anseios, né? Então, quando a Constituinte, em 88, ela pega o fim da ditadura, né? Um processo de grandes mobilizações. Sim. E ela explodiu nessa casa, essas mobilizações, né? Então, foi um momento muito rico, né? O movimento social, o movimento sindical, o movimento dos vários segmentos do funcionalismo público, né? Os delegados de polícia, os professores, os promotores públicos, o pessoal da saúde, né? Esse pessoal, eles convergiram todos para cá, né? Grande efervescência, você pode falar desse período? Muito. De madrugada. E como era trabalhar com toda essa pressão? A pressão do tempo, ou seja, um ano para se escrever a carta, já vista que já tinha sido estipulado esse prazo na Constituição Federal, e mais, o tempo escasso também para dialogar com os grupos organizados que vinham para essa casa. Veja só, a história do PT, né, é uma história que vem muito dos movimentos populares, do movimento sindical. Sempre houve diálogo permanente. Então, para nós, era ótimo, né? Você entende? Porque nós nadávamos de braçada nesse movimento, né? Sim. Por exemplo, você tinha os professores, né? A força dos professores, né? Você tinha a polícia militar, por exemplo. A polícia militar tinha suas reivindicações. Você tinha todas as categorias, né? O PT veio desses movimentos, né? Então nós tínhamos dentro desse movimento os petistas, o pessoal organizado, né? Sim. O PT era muito forte, né? Porque você tinha a igreja com as comunidades eclesiais de base naquela época, né? Que depois, de certa forma, o Vaticano foi cerceando esse... Afastando a política. Isso,
Então você tinha um movimento muito rico. Então você pega a bancada, por exemplo. Você tinha o Zé Dirceu. O Zé Dirceu não precisa contar a história dele. Aí você tinha do outro lado a Luísa Erundina. Que a Luísa Erundina, na Constituinte, ela foi eleita prefeita em 88. Sim. A Constituinte foi em 89. A Federal em 88, nós aqui em 89. Você tinha o José Cicote, metalúrgico. Expedito Soares, metalúrgico, do ABC. Lucas Busato, bancário, né? Do Banespa, que tinha uma inserção em todo o interior do estado de São Paulo. Você pega o Chico Gordo, metalúrgico. Sim. Você pega a Clara Ante. A Clara Ante era uma militante, tá certo? E que foi líder da bancada petista. Foi líder da bancada. Você pega a Thelma de Souza. Thelma de Souza vem de um trabalho lá da Baixada Santista. Então, nós éramos em apenas 10, mas nós tínhamos uma inserção muito grande, uma representatividade muito grande. E o PT estava... O PT nasce em 80, né? Certo? Nós fizemos em 88, o PT estava explodindo, né? Agora, a cobrança também não era maior pelo fato de saber dialogar com esses grupos, ou seja, para quem tem mandato, ainda era uma minoria dentro dos 84 deputados, o PT tinha 10 cadeiras aqui. Como era, por exemplo, sentir aquela cobrança, porque inclusive? chega um momento que tem o seu limite, né? Sim. Então, por exemplo, igual você fazer uma greve, né? A coisa mais fácil é você eclodir uma greve. Sair dela é que é difícil, porque você sempre tem um pessoal que acha que tem que tocar para frente, né? E o pessoal mais mobilizado é o pessoal que participa mais. E esse pessoal é o pessoal que acha que você não tem que aceitar, etc. E tem um momento, né, que você chega no seu limite. Aqui é o que era possível, né? Você aprovar, entende? Sim. Então, mas para mobilizar, sim, era fácil. Às vezes o duro é na hora de você falar, não, o PT vai votar porque tem um acordo. Tá? Sim. Dentro da arte do possível, que é a política, deputado, hoje muito se reclama que ou as coisas acontecem no Congresso Nacional em Brasília ou nas câmaras municipais, ou seja, pouco sobra em termos de competência para um deputado estadual. Como é que o senhor vê hoje essa crítica, sabendo que essa carta foi construída há 25 anos atrás? Olha, eu vejo assim, é uma coisa que eu procuro entender, né? Por exemplo, eu acho que a Assembleia Legislativa ela é uma Assembleia distrital, cada vez mais. Então, se você pegar hoje, quantos ex-prefeitos tem? Sim. Tá certo? Quantas pessoas que são de cidades do interior, tal, de pedaços, né? Sim. Então, você tem assim uma preocupação, né, do deputado que ele vem de uma região do estado ou aqui mesmo de um bairro grande de São Paulo, dele de certa forma pela pressão da base dele se preocupar muito com as questões regionais. Sim. Tá? Então, cada vez menos você tem aqui na Assembleia pessoas que têm um mandato geral. Que pensam pelos 645 municípios e menos pelo seu distrito, pelo em si, seu sua distrito. cidade. Então, por exemplo, você tinha na Constituinte, esse era um momento que você discutia o Estado. Né? Sim. Então, aqui, muitas vezes, você acompanha que quando o que está pautado, a discussão que está pautada na coisa, não é de interesse daquele deputado, isso mesmo na bancada do PT, né? Não há essa participação, né? Então, eu acho que a Assembleia Legislativa é muito distrital. Então, você tinha, por exemplo, na época, eu era bancário, eu não tinha a experiência que outros tinham. Por exemplo, a Luísa Erundina, você tinha a Thelma, você tinha o José Dirceu, você tinha pessoas que discutiam o Estado.
E você tinha, por exemplo, o Aloysio Nunes Ferreira, né? Você tinha o Maurício Najar, você tinha vários deputados de outros partidos que faziam o debate, por exemplo, o Mauro Bragato, né? Para mim, o Mauro Bragato é um deputado preocupado com o Estado. Apesar dele ser de uma região... Sim. A 10ª região administrativa, Presidente Prudente. Presidente Prudente, o Mauro Bragato, ele sempre se preocupou com o Estado. Uma visão do todo. O Barros Munhoz, tá certo? Sim. Você tinha nós éramos em 84, você tinha aí uns 30 e poucos deputados que faziam a questão da segurança, né? A questão da saúde, a questão da educação, do saneamento básico, do meio ambiente. Sim. Tá certo? Você tinha um debate mais geral. Então... A casa se ressente da ausência desse debate hoje. Debate. E você tem um outro problema aqui também, que é a proliferação dos partidos, né? A pulverização. A pulverização dos partidos, tá certo? Então, e isso facilita com que o governador faça uma maioria, né? Muito contundente na casa, tá certo? Sim. Então, você tem essa falta desse debate. A mobilização da sociedade durante as discussões da Constituinte e a convivência respeitosa entre colegas de posições políticas diferentes são alguns dos assuntos em destaque no próximo bloco. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta já já. O Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte volta com a entrevista com o ex-deputado Lucas Busato. Mais difícil ser deputado naquela época ou não? Como foi o seu trabalho? Como é que foi o trabalho também dos seus companheiros aqui? Também, apesar de que o trabalho era a Constituição, escrever a Carta de Todos os Paulistas. Mas se pensou também na capacidade de produzir leis e de fiscalizar o Executivo? Eu tive um mandato, que o forte do meu mandato foi a fiscalização, né? Porque... eu era funcionário do Banespa. O Banespa era o banco, tá certo? Que era o banco que era o avalista, sim, tá? De todas as grandes obras feitas no estado de São Paulo. Depois da incorporação do Badesp, era o nosso BNDES aqui. Era o BNDES. Quando houve a rolagem da dívida do estado de São Paulo para com o governo federal, sim, o Estado de São Paulo, na época, 97, 96, na rolagem Mário Covas, sim, o Estado devia para o Banespa, na época, 28 bilhões. Por que 28 bilhões? Ou seja, o banco bilhões? Era o grande credor do Estado de São Paulo. Por quê? O financiador. Porque quem financiou todas as usinas hidrelétricas do Estado de São Paulo? Quem foi o avalista? Quando se importava maquinário do exterior para usinas hidrelétricas, quem avalizava? O Banespa. Banespa. O grande banco de fomento dos paulistas. E quem acabava pagando era o Banespa. Era o banco de fomento, né? Eu acho assim, eu acho que foi um erro inominável a privatização do Banespa. Porque se privatizou o Banespa, se privatizou a Caixa Econômica do Estado. Sim. Então, o Estado de São Paulo, ele não tem um banco de fomento. Como que você consegue desenvolver a economia do país, sob a ótica de quem está governando o Estado, sem um banco de fomento? Como é que você financia a questão da pecuária, sim, da bacia leiteira, a modernização, né, da Hoje agricultura? Até obras aqui no Estado de São Paulo, quando não recebem recursos externos, são chanceladas por agências internas, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não tem. Eu acho que foi uma visão, na época, né? Era a questão do neoliberalismo,
vamos privatizar tudo, vamos fazer o Estado mínimo, e assim foi feito. Eu me recordo, por exemplo, que nós tivemos aqui, passou por aqui várias privatizações, né? A VASP, nós tivemos a privatização da VASP. A Telesp. Tá, então veja só, o sistema Telebrás como um todo. Só. Não, mas veja só, mas a VASP é paulista. Nós fizemos esse debate aqui. Era muito difícil você argumentar contra a privatização da VASP, porque a VASP teve um papel histórico na época, né? Sim. Você não tinha aviação, questão do correio, expansão da aviação regional, tá, inclusive. muito bem. Mas chegou um momento que isso aí estava superado, né? E a VASP também era um negócio meio descontrolado. Mas foi no governo Quércia. Isso é uma coisa, você privatizar um negócio que estava, digamos assim, obsoleto, etc. Mas você privatizar um banco, sim, né? Você Agora, ficar com um Estado sem banco? Deputado, como foi, por exemplo, a questão, como o senhor lembrou, vínhamos de uma época ditatorial. Ou seja, as pessoas queriam direitos, queriam preservar os seus direitos, mas é o Estado o provedor, é quem deve levar a saúde, a educação, o transporte público. Como fica o pagamento dessa conta, já que nós somos os beneficiários dos serviços prestados pelo Estado e, ao mesmo tempo, quem paga a conta? Somos os contribuintes. Como fica esse paradoxo a ser superado, que é eu pagar a conta e exigir melhores serviços? Essa que é a grande discussão que se entabulou, inclusive, nas manifestações de junho do ano passado, todo mundo querendo mais serviços de qualidade para o Estado, mas ninguém disponível e disposto a pagar mais impostos. Olha, sobre o ponto de vista de quem necessita, quem luta por melhor serviço na saúde, na educação, sim, etc. Então tem que fazer isso mesmo. Sim, é direito do cidadão. Ele tem direito, não tem que ficar perguntando de onde vem o dinheiro. Está escrito, saúde é direito do cidadão, educação é direito do cidadão. Tem que lutar, você entendeu como é que é? Por melhores serviços. Agora, eu acho que o Brasil é um país, um tratamento injusto. Sim, muito desigual. Você tem uma concentração de renda absurda. Até hoje não se regulamentou a taxação das grandes riquezas no Brasil, né? Tem muita dificuldade em cobrar de quem pode pagar mais impostos. Não, eu acho que, sinceramente, tem que você entende? Você tem uma concentração de riquezas, né, no Brasil, que você tem onde buscar. Sim. Tá certo? A sonegação, por exemplo, o pessoal fica discutindo a questão do PIB. Não, porque o PIB, 0,5%, o PIB não cresceu. O PIB tem o PIB 1, que é esse, tem o PIB 2, que é o PIB da sonegação. Você sabe isso que... não aparece. Não aparece, você sabe. Você vê isso muito. Aqui em São Paulo você perde a referência, mas você vai no interior, por exemplo, numa pequena cidade, você vê como as coisas rolam, né? E aqui também, né? Todo lugar. Então você tem o PIB 2, que é o PIB do Caixa 2. Deputado, porque todo mundo critica o político. Caixa 2, mas nem sempre faz a lição de casa, né? Não, a maioria, você entende? É um negócio complicado. Deputado, já no encerramento da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse, em resumo, o que faltou dizer. Qual é o espírito que movimenta o senhor enquanto constituinte? Valeu a pena trabalhar pelo interesse dos paulistas nesta carta? Como foi o seu desempenho do seu partido e dessa casa em especial? O senhor está dentro do plenário Juscelino Kubitschek, aqui se assinou a carta, aqui se constituiu, foram noites, madrugadas de muito trabalho aqui. O que ficou? A boa recordação. Olha, a boa recordação é a mobilização. O deputado que estava aqui sendo entrevistado disse aquilo mesmo. A efervescência do povo. Do povo, o povo percorrendo os gabinetes, acompanhando as comissões, enchendo as galerias. Né? Então nós passávamos noites aqui e a casa borbulhando, né? Para mim um grande aprendizado na passagem por essa casa foi você conviver com pessoas que pensam diferente
tá certo? Que Respeitando as opiniões divergentes. Por exemplo, eu venho do movimento sindical. O movimento sindical não tem muito isso. A divergência no movimento sindical quase que é levado para um lado pessoal. Sim. Aqui não, aqui você aprende a conviver e a respeitar quem... quando eu vejo aqui eu estou assistindo aqui, eu vejo alguns entreveros entre... Um debate mais acalorado. Entre deputados e tal, que a coisa resvala um pouco para o lado pessoal, né? Eu acho isso uma bobagem, porque você convive mais aqui com os seus pares do que com a sua família. Deputado, e a mensagem que fica para os novos políticos, essa nova geração que está aí, e principalmente para aquele eleitor que nem quis comparecer à urna, ou votou nulo, ou votou em branco e está desalentado com a política e com os políticos? Olha, eu acho que se não houver uma reforma política no Brasil para mudar isso que está aí, cada vez mais o povo vai se afastar da política. O que é muito ruim. E que é muito ruim. E de uma casa como esta aqui. Quer dizer, se você pega... Vamos pegar o Congresso Nacional, pega a Assembleia Legislativa. Quantas mulheres são deputadas? Quantos negros são deputados? Ou seja, ela não representa os estratos sociais. Não representa. Quantos empresários são deputados? Então, hoje, o modelo político, né, leva ao seguinte: ou você tem dinheiro para fazer campanha, ou você está fora do jogo. Sem recurso, a política fica excludente. Excludente. E agora, meu amigo, um dos fatores gerador da questão da corrupção no Brasil é o problema do financiamento das campanhas pelos empresários, ou legalmente ou ilegalmente. Então, se você não mudar isso daí, cada vez mais o povo fica descrente. Pior para a política, né, deputado? Outro dia, eu passei aqui pela Assembleia Legislativa e fui ver aqui essa fonte aqui de Natal, aqui do Ibirapuera, que está muito bonito. Aí eu fui lá do outro lado e fiquei de frente para a Assembleia Legislativa. Estava vendo aquele pessoal ali. Eu falei assim, a maioria das pessoas... Sequer sabe o que sequer sabe que na frente tem o Poder Legislativo de São Paulo. Você entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E isso aqui é muito importante. Você pega a história de São Paulo, né? São Paulo é o que é, muito porque esta casa discutiu, propôs e aprovou leis que ajudou o desenvolvimento do Estado. Agora, e que melhorou a vida das pessoas. E é pela política que isso se faz. E é pela política. Fora da política... O Assembleia Repórter Especial, Legado da Constituinte, com o ex-deputado Lucas Busato, termina aqui. Uma boa semana para você. Tchau.